É madrugada, uma cela minúscula e congelante no interior da Itália. O silêncio absoluto da noite é rasgado por um som abafado. Um corpo se debatendo no chão de pedra. Um homem luta no escuro, mas não contra invasores de carne e osso. Ele enfrenta forças invisíveis que o aterrorizam. O ar fica pesado, o frio penetra nos ossos. Mas, de repente, surge um cheiro metálico, quente, inconfundível, tomando conta daquele espaço apertado. O cheiro de sangue fresco. E ali, nas sombras densas, esse homem exausto encara as próprias mãos. Elas estão perfuradas, sangrando sem parar, com feridas cruas que imitam perfeitamente as marcas de uma crucificação. A dor é excruciante. É como se pregos reais rasgassem os nervos dele, e a dor simplesmente não passa. Mais tarde, desabafando numa confissão carregada de angústia, ele diria uma frase que ecoa até hoje: "Sou um mistério para mim mesmo." E é exatamente aqui que mora o grande enigma da nossa análise de hoje. Como é possível que um simples frade, sangrando no silêncio úmido de um convento escondido, completamente isolado do avanço do mundo moderno, tenha conseguido alterar permanentemente a história do nosso planeta? Vamos entrar agora na jornada brutal de Francisco Forgione. Ato 1. O peso do sobrenatural. O mais fascinante sobre o início da vida dele é a pura força de vontade diante de obstáculos imensos. Muito antes de qualquer fama. Antes de ser o Padre Pio, ele era apenas o Francisco. Um garoto do campo, frágil, mas com um desejo sincero e urgente de se tornar frade. Um desejo tão verdadeiro que os pais dele, simples camponeses, tomaram uma decisão de cortar o coração. Eles venderam os animais da fazenda, uma privação gigante, colocando em risco a própria sobrevivência da família, só para conseguir pagar os estudos do filho. Um sacrifício enorme pela fé de um menino. Nascido em 1887, com visões desde os 5 anos, ordenado em 1910 e marcado pelos estigmas em 1918. Mas olha, a subida não teve atalho nenhum. A juventude do Francisco foi bombardeada por febres inexplicáveis, problemas crônicos de estômago e um cansaço tão devastador que ele até foi dispensado do exército. E à noite? O silêncio do quarto era quebrado pelos sons de lutas físicas exaustivas contra o que ele escrevia como o próprio demônio. Dúvidas, dores lancinantes, o medo constante de enlouquecer, mesmo assim, ele enfrentava tudo de frente. A determinação dele de se entregar a Deus nunca vacilou. Materialismo do século XX contra o misticismo do Padre Pio. Pense na ironia brilhante desse contraste. O mundo lá fora estava fervendo com o materialismo hiperracional. A ciência era a única régua válida. O que não cabia num tubo de ensaio era logo rotulado de histeria, não é? E bem no olho desse furacão de ceticismo surge um homem que desafia toda a lógica. As feridas dele não eram lendas para assustar crianças. Elas sangravam de verdade. Eram chagas reais, analisadas por cientistas renomados, que simplesmente não inflamavam, não cicatrizavam e misteriosamente exalavam um perfume intenso. Para a gente ter uma noção do choque que isso causou na comunidade médica da época, basta olhar para os números. 49 graus Celsius. Durante as inspeções, as febres sobrenaturais que atacavam o frade não eram flutuações normais. O corpo dele esquentava tanto, mas tanto, que literalmente quebrava os termômetros de vidro dos médicos militares. A ciência simplesmente não conseguia explicar um calor tão absurdo. Isso nos obriga a olhar para um espelho bem doloroso sobre como a vida funciona hoje. A gente vive grudado nas telas, mergulhados na era da ansiedade e da recompensa imediata. 1 milissegundo de lentidão no celular, uma crítica de leve no trabalho e o cérebro já entra em curto-circuito. Instintivamente, a gente foge de qualquer desconforto, buscando anestesia rápida no entretenimento. Mas e se essa fuga constante for justamente o que nos enfraquece? Olhar para a aceitação silenciosa daquela dor esmagadora do nosso protagonista levanta uma questão prática. Que poder gigantesco existe na arte de suportar os reveses da vida em absoluto silêncio? Ato 2. O silêncio da obediência. Essa resiliência impressionante nos leva para a fase mais sombria dessa história, porque as batalhas mais destrutivas não vieram das feridas que rasgavam a pele dele, nem das lutas do escuro. A humilhação que quase o destruiu por dentro veio das mãos que ele mais respeitava. Veio exatamente da instituição que ele amava de forma incondicional. As restrições do Santo Ofício foram pesadas. Acusações de histeria coletiva, suspeita de forjar as feridas, proibição de missas, proibição de confissões e isolamento forçado. As autoridades desabaram sobre ele com toda a força. Chegaram ao absurdo de acusá-lo de criar as próprias chagas usando tintura de iodo. Pegaram o cheiro do remédio e transformaram numa arma para destruir a moral dele. Arrancaram sua dignidade pública.
Ele foi trancafiado, isolado e tratado não como um milagre, mas como uma verdadeira praga. E qual foi a resposta dele a essa tentativa absurda de aniquilar o seu caráter? Quando instigava uma revolta, pedindo que ele se defendesse publicamente, ele soltou esta frase esmagadora: "A igreja é uma mãe, eu só sei obedecer." Uma submissão silenciosa, de cabeça baixa, cortando qualquer traço de vaidade pela raiz. O padre polonês nas sombras. Mas sabe de uma coisa? Aquele isolamento forçado nunca conseguiu abafar o que estava acontecendo de verdade. E é justo nesse período obscuro que toma forma uma das conexões mais arrepiantes da história moderna. Um jovem padre estrangeiro, desconhecido, que estava estudando em Roma, decide viajar pelas montanhas até aquele convento afastado e marginalizado. O nome dele? Karol Wojtyła. Um apelo por um milagre. Esse encontro não foi por acaso. Anos depois, chegou ao convento uma carta desesperada enviada por Wojtyła. Era uma súplica pedindo um milagre para uma mãe de 4 filhos, lá de Cracóvia, na Polônia, que estava devastada por um câncer terminal. O que os relatos mostram a seguir é de tirar o fôlego. Poucos dias depois, nos exames de preparação para uma cirurgia arriscada, o câncer simplesmente sumiu, evaporou. Um evento inexplicável que selou um laço para a vida toda com o homem que, mais tarde, lideraria o mundo católico como o Papa João Paulo II. Ato 3. A fé forjada em concreto. Tudo que a gente acompanhou até aqui foi marcado pela angústia invisível, mas a grande genialidade do legado que ele deixou foi como essa dor profunda se transformou em algo real, sólido e fisicamente libertador. Ele literalmente usou a fé para erguer paredes. A casa do alívio do sofrimento. A resposta definitiva para toda aquela dor veio em forma de pedra e cimento. O plano era construir um hospital gigantesco supermoderno no meio de uma montanha desértica na Itália. Parecia uma ideia completamente insana e impossível. Mas, liderando o projeto junto com o Dr. Sanguinetti, um médico que reencontrou a própria humanidade nessa parceria, a obra começou. E o detalhe mais incrível de todos, tudo isso foi bancado puramente pela caridade. Doações suadas de camponeses, de viúvas, pessoas simples operando a mais pura e real compaixão humana. 400 milhões. Claro que os obstáculos não sumiram num passe de mágica. O dinheiro acabou e o canteiro de obras estava a um passo do colapso total. A falência batia na porta. E aí, o impossível acontece. 400 milhões de liras jorraram de repente de uma doação das Nações Unidas lá de Londres. E de quem veio a influência para liberar esse dinheiro? De um noivo protestante que estava prestes a se casar com uma jornalista e que numa visita anterior ao convento tinha recebido uma graça do frade. Um dinheiro totalmente providencial que salvou a obra. 10.000 árvores. Só que a empatia dele ia muito além dos tijolos e bisturis. Ele fazia questão que o hospital abraçasse a dor psicológica de quem estava lá internado. Uma das provas mais fantásticas da sensibilidade dele foi a ordem direto para plantar 10.000 árvores ao redor do prédio novo. 10.000. O raciocínio era simples e comovente. Pacientes em sofrimento extremo jamais deveriam olhar pela janela e ver só a dureza da pedra. Eles precisavam ser abraçados visualmente por um mar verde, vida balançando ao vento para acalmar os olhos exaustos. Ecos na era digital. E de repente, o ciclo inteiro se fecha. Aquele mesmo jovem franzino que não parecia aguentar o frio de um inverno, aquele religioso proibido de falar pelo próprio sistema que ele jurou proteger, o homem marcado a ferro no corpo e atormentado no escuro da noite, esse mesmo homem construiu um legado tão monumental na Terra, misturando fé e ciência, que até as mentes hiperracionais do século XX foram forçadas a aplaudir de pé. Se uma vida de sofrimento construiu monumentos de cura, qual é o verdadeiro propósito da dor? Nossa jornada culmina numa provocação bem pesada para quem acompanha esse estudo histórico. Se tantas difamações incalculáveis e feridas abertas no escuro conseguiram ser convertidas, em silêncio, num monumento gigante de cura, qual é o real propósito daquela mesma dor incômoda da qual a gente foge desesperadamente todos os dias? Talvez essas cicatrizes tenham uma utilidade profunda. Talvez elas sejam, na verdade, as pedras exatas que vão alicerçar as nossas maiores conquistas. Compartilhe suas reflexões e explore os materiais de estudo. Esse mergulho de hoje revelou lições fortíssimas nos documentos sobre resiliência e humildade, e a gente quer muito saber como todo esse histórico bateu em quem acompanhou as explicações até aqui. Joguem as respostas de vocês lá embaixo, na seção de comentários. Além disso, as portas continuam escancaradas para quem quiser ir além. É só dar uma olhada no link na descrição, que tem todos os documentos e o material de estudo histórico no qual baseamos o roteiro de hoje. Um grande abraço, continuem buscando conhecimento e até o nosso próximo estudo.